Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 33 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos falar sobre a divisão com números racionais. Vem comigo! Já estamos há algum tempo aí falando a respeito dos números racionais. Nós já vimos que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Seja ele positivo, seja negativo, seja já na forma fracionária, seja ainda na forma decimal, tá? Já trabalhamos as operações de adição, subtração e multiplicação. E hoje vamos aprender a fazer a divisão. Bom, vou ensinar aí o passo a passo, né? Como é que a gente divide dois números que já estão na forma decimal, dois números que estão na forma de fração, se tiver cada um num formato, se for um número natural, né? Enfim, como que nós podemos realizar essa divisão? Vamos por partes, ó. Para começar, o 23,20, 23 inteiros e 20 décimos dividido por 8, eu vou fazer de duas formas diferentes. Presta bastante atenção para você entender. Olha, a primeira forma é a seguinte. Vou pegar aí o 23 inteiros e 20 centésimos, dividir por 8. Tá? Então, estou considerando a vírgula ali para fazer a divisão, ok? Quando a gente começa a divisão, o 2 é menor que o 8, não dá para dividir, vamos pegar o 20. 23 dividido por 8 vai dar 2, 2 vezes 8 é 16, então sobrar aqui é 7 unidades, correto? Aí eu vou abaixar o 2, mas repare que esse 2, ele está na ordem dos décimos. Então, quando eu abaixo esse 2, eu vou formar 72 décimos. E para fazer a divisão de 72 décimos por 8, eu vou encontrar uma quantidade de décimos. Olha, 72 dividido por 8 vai dar 9, só que esse 9 corresponde à quantidade de décimos, e os décimos ficam após a vírgula. Ou seja, a partir do momento que eu desci o algarismo dos décimos, eu preciso colocar a minha vírgula ali, tá? Porque a quantidade que eu vou encontrar vai ser uma quantidade de décimos. 9 vezes 8 dá 72, não vai sobrar nada. Aí eu vou abaixar os 0 centésimos e colocar aqui nos centésimos, tá bom? Então deu 2 inteiros e 90 centésimos. Essa é uma forma de fazer. Outra forma da gente fazer, que é a que eu prefiro, tá? Que é a que eu vou usar mais, é você igualar as casas decimais para depois fazer a divisão. Como assim, professor? Igualar as casas decimais. Olha aqui, ó. Esse 8, ele não tem nenhuma casa decimal. E o 23,20 tem duas casas decimais, né? Ó, o 2 e o 0 são os algarismos após a vírgula, duas casas decimais. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no 8, vou colocar a vírgula nele e acrescentar também duas casas decimais. Quando a gente iguala as casas decimais, nós podemos tirar a vírgula dos números, tá? A divisão de 23,20 por 8,00 é igual, vai dar o mesmo resultado que a divisão de 2.320 por 800, tá? Então, quando a gente iguala as casas decimais, a gente pode ir lá e tirar a vírgula. Aí vai ficar 2.320 dividido por 800. Repare que eu não tenho mais vírgula nos números que eu vou usar para fazer a divisão, tá? Ficou uma divisão de números naturais. Bom, aí o 800, o 2 não divide pelo 800, o 23 também não, 232 também não, tem que pegar o número todo. Vai dar aqui 2, né? 2 vezes 800 dá 1.600. A gente subtrai para ver quanto vai sobrar. Bom, aqui vai sobrar 700, beleza? 720. Agora, como eu não tenho nada para abaixar e eu quero continuar a minha divisão, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, colocar a vírgula no quociente e acrescentar um 0 no resto que está tendo ali, tá? Eu estou transformando 720 unidades em 7.200 décimos, tá? A partir do momento que eu coloquei a vírgula, eu fiquei com uma quantidade de décimos. Agora eu divido 7.200 por 800, vai dar 9 e não vai sobrar nada, ok? Então tá aí, ó, deu 2,9, tá? 2 inteiros e 9 décimos, que é a mesma coisa que 2 inteiros e 90 centésimos, tá? Então eu fiz aí de duas maneiras diferentes. Uma deixando a vírgula e a outra retirando a vírgula, tá?
Então, deu aí 2,9 ou 2,90. Fica a gosto do freguês. Tudo bem? Então, essa foi a primeira divisão que nós realizamos. Agora, aqui na linha de baixo, a gente tem uma outra divisão de dois números na forma decimal. E repare que eles já têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu tenho aqui ó, o 5 e o 5, duas casas decimais. Aqui tem o 2 e o 5, duas casas decimais. Para eu efetuar essa divisão, é só vir aqui tirar a vírgula, tá? Então, se já está com a mesma quantidade de casas decimais, eu tiro a vírgula e pronto. Aí ficou ali 155 negativo, dividido por 25. Vamos lá, tem que apagar porque a lousa aqui é pequena. Deixa eu já ajeitar isso aqui. Bom, então aqui estava um 2,90. Gente, o que é importante aqui, ó, que eu acabei esquecendo de falar na de cima, é analisar o sinal dos números, tá? Aqui os dois números eram positivo e a regrinha da divisão é a mesma regra da multiplicação, tá? Positivo dividido por positivo dá positivo, tá? Mais com mais dá mais. Então aqui era uma divisão normal, nem me preocupei muito. Agora aqui a gente tem que analisar o sinal, né? Negativo e positivo, ó, menos com mais vai dar menos. Então o resultado dessa divisão vai ser negativo. Eu não sei ainda qual vai ser o valor, mas que vai ser negativo vai. Para a gente achar o valor, a gente pega aqui o 155 e divide pelo 25, tá? Então essa é a vantagem da gente tá eliminando a vírgula. A gente fica com uma divisão de números naturais. Então ficou aqui 155 dividido por 25. O 1 não divide, o 15 é pouco, tem que pegar o 155, né? Quantas vezes o 25 cabe aqui? Cabe 6. 6 vezes o número 25 dá 150. Vai sobrar 5. Aí olha só, não tem nada para abaixar, tem? O que eu posso fazer? Colocar a vírgula e acrescentar o zero no 5 que sobrou. Aí ficou 50 dividido por 25, que vai dar 2 e não sobra nada. Então essa divisão deu 6,2. Negativo, 6 inteiros e 2 décimos. Tranquilo? Então aqui foram divisões com números na forma decimal. Agora a gente tem aqui uma divisão de frações. Também vou resolver aqui de duas maneiras diferentes para vocês, tá? A primeira questão aqui a analisar é o sinal, né? Na divisão de duas frações que tem sinal de menos, menos com menos, tá aqui ó, menos com menos fica mais. Então o resultado dessa divisão vai ser positivo. Eu não sei ainda quanto dá, mas eu sei que é positivo. Agora, como que a gente resolve uma divisão de frações? Espero que você se recorde aí do sexto ano, tá? Divisão de frações, a gente não resolve fazendo divisão, tá? A gente resolve fazendo multiplicações. Olha só, para eu resolver a divisão entre essas duas frações, eu vou copiar a primeira, que é o menos 1/2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aí a gente tem que lembrar o que é o inverso também. O inverso é você inverter os números do numerador e do denominador. 4 para cima, 3 para baixo. O sinal não vai mudar, tá? Ó, era negativo, continua negativo. Eu só inverti os números, era 3/4, ficou 4/3. E agora eu multiplico. Tá? E como que a gente multiplica? Nós acabamos de ver na aula anterior aí, né? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então vamos lá. 1 vezes o 4 dá 4. E 2 vezes o 3 dá 6. O resultado dessa multiplicação vai ser positivo, né? Menos com menos dá mais. Se der para eu simplificar, eu simplifico. Então eu venho aqui e simplifico por 2. Vai ficar 2/3 positivo. Esse é o resultado da nossa multiplicação. Bom, então a gente tem essa regra, né? Para efetuar a divisão entre frações. Você copia a primeira fração, troca o sinal de divisão por vezes e inverte a segunda fração. Copia a primeira, inverte a segunda, faz vezes, tá? Copia a primeira, inverte a segunda e faz vezes. É assim que a gente resolve divisão de frações. Agora, teria um outro jeito de fazer isso, professor? Para não ficar tão extenso e ficar mais curtinho? Tem sim, ó. Vou repassar aqui, ó. Copiar aqui de novo. Menos 1/2 dividido por menos 3/4. Tem uma regrinha que a gente usa que é a seguinte, ó. Você pode multiplicar, tá? Você não vai dividir, você vai multiplicar. Você pode multiplicar assim, ó,
o de cima vezes o de baixo. E coloco o resultado lá em cima, tá? Ó. Então, 1 vezes o 4 dá 4. Coloco o 4 aqui em cima. Depois você multiplica o de baixo pelo de cima, ó. 2 vezes o 3 dá 6. Põe o resultado lá embaixo. Beleza? Então, ficou aí o mesmo 4/6 que a gente tinha. E faz a regra de sinal. Menos com menos, mais. Tá? Aí só faltou simplificar. Então, eu vou estar sempre efetuando dessa forma, que eu acho que é mais prático, é mais rápido, né? É só você multiplicar cruzando. Só tem que lembrar a ordem correta, né? É de cima para baixo, para colocar lá em cima. De baixo para cima, põe lá embaixo, tá? Tem que lembrar a ordem correta aí. E agora, no último exemplo, olha, a gente tem aqui uma divisão de uma fração para um número decimal. O que a gente vai fazer? Vamos transformar o número decimal em fração, tá? Eu acho mais fácil sempre usar fração. Então, vamos ficar aqui com 3/7 negativo, dividido. A fração que representa o 4/10 é 4/10, né? Dividido por 4/10. Ok? Aí, como é que eu faço a divisão de frações? Ou eu desenvolvo dessa maneira, copio a primeira, inverto a segunda e faço vezes. Ou você vem aqui, ó, e faz um X. Tum, tum, né? Então, você resolve aqui, ó. 3 vezes o 10 é 30. Põe o 30 em cima. Agora, 7 vezes o 4 é 28. Põe o 28 embaixo. Regra decimal, nunca esqueça, tá? Menos com mais. Então, na divisão, a gente tem essa regra igual a de vezes, né? Menos com mais, menos. Se der para simplificar, simplifique. Então, aqui dá para simplificar o 30 e o 28 pelo 2. E aí, nós vamos ter um resultado. 30 dividido por 2 dá 15. 28 dividido por 2, 14. E o resultado é negativo. Ok? Pessoal, esses foram, né, os nossos exemplos, foi a nossa explicação, foi a parte teórica, tá? Daqui para frente nós vamos trabalhar com a resolução de exercícios. Vão ser 3 exercícios no total que a gente vai fazer daqui para frente. Bom, quem já entendeu, quiser parar por aqui, ótimo. Só peço que, se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva. Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, tá? Deixa aí o seu comentário, deixa um joinha bem legal. Ok? Bora fazer exercício. O nosso primeiro exercício aqui é um exercício de fixação. Vamos treinar, né, o cálculo da divisão entre números racionais, sejam eles positivos, negativos, decimal, fracionário, enfim. Vamos treinar, tá? Aqui nós vamos começar na letra A, é uma divisão de números racionais na forma de fração. E aí a gente viu 2 técnicas, né? Uma das técnicas era você copiar a primeira fração, inverter a segunda e fazer vezes. E a outra técnica era multiplicar cruzando, certo? Sempre vamos resolver a divisão de frações fazendo conta de vezes, beleza? Agora, vamos lá então. Eu vou usar a técnica mais simples, que é cruzando. Primeiro eu vou começar pelo jogo de sinal. Ó. Na divisão de 2 números com sinais diferentes, ó, um negativo e um positivo, lembrando que esse aqui é positivo, né? Então, se eu tenho um número negativo dividido por um positivo, o meu resultado vai ser negativo. Então, eu já sei aí que a minha resposta é negativa. E aí a gente vai multiplicar cruzando aqui, ó. Eu faço 2 vezes o 21 para colocar em cima e 3 vezes o 10 para colocar embaixo, tá? Tem que ser nessa ordem. 2 vezes o 21, 42. 3 vezes o 10 é 30. Beleza, então ficou 42 30avos. Se der para eu simplificar, é bom simplificar, tá? O 42 e o 30 estão na tabuada do 6, então dá para eu dividir aqui por 6. 42 dividido por 6 é 7, 30 dividido por 6 é 5, e o meu resultado é negativo, menos 7/5. Ok? Então foi a primeira. A letra B, gente, eu não sei se eu comentei, mas a minha sugestão é que você pause o vídeo, tá? E tente fazer sozinho, depois dá play para verificar se você acertou ou não. Isso em todos os exercícios que eu colocar aqui. Bom, aqui a gente tem uma divisão de números na forma decimal. Vamos começar colocando o sinal do resultado. Ó, negativo dividido por negativo. A regrinha de sinais na divisão é o mesmo da multiplicação, tá? Ó, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos com menos vai ficar mais.
Eu já sei aqui que a minha continha vai dar um resultado positivo. Agora a gente vai fazer a divisão do 1,5 pelo 0,4. Nós vimos uma técnica que é de você igualar as casas decimais acrescentando zeros. Nesse caso, não é necessário igualar as casas decimais, porque o nosso dividendo ele tem uma casa decimal, o divisor também tem uma casa decimal. Então eu posso vir aqui e tirar a vírgula, tá? Vai ficar 15 dividido por 4. Repare que para fazer a conta de divisão, eu não preciso considerar, né? Eu não preciso considerar o sinal dos números. A gente já fez o estudo do sinal dos números. Olha só, 15 dividido por 4 vai dar 3. Bom, vai sobrar 3 aqui. Como não tem nada para baixar, coloca vírgula, acrescenta o 0. Ficou 30 dividido por 4, que vai dar 7. Vai sobrar 2. Como a gente já colocou a vírgula lá, eu posso acrescentar o 0 no 2, vai dar 5. E não vai sobrar nada. Então deu aí, ó, 3,75. 3 inteiros e 75 centésimos é o resultado da letra B. Vai ser positivo. A letra C, voltamos a ter uma divisão de frações, né? Na divisão de frações, a gente já viu, ó. Vou estudar o sinal primeiro. Esse número aqui ele é positivo, tá? Então é positivo com negativo, vai dar negativo. Essa regrinha aqui, ó, positivo dividido por negativo, dá negativo. E aí a gente faz a multiplicação cruzando, nessa ordem, tá? Ó, o 6 vezes o 2 para colocar em cima e o 7 vezes o 3 para colocar embaixo, tá? 6 vezes o 2 é 12, 7 vezes o 3 é 21. Bom, o 12 e o 21 estão na tabuada do 3, né? Então dá para simplificar aqui por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4 e 21 dividido por 3 vai dar 7. Tá negativo aqui, então menos 4 sétimos. Vamos lá para a letra D. Aqui a gente tem a divisão de um número decimal por um número fracionário. Aí eu preciso escolher um formato, né? Ou eu passo 5 quartos para a forma decimal, ou eu passo os 75 centésimos para a forma de fração, que é a minha preferência, tá? Então 75 centésimos, ó, eu posso colocar na forma de fração, 75 centésimos, dividido por menos 5 quartos. Agora a gente vem aqui e faz a multiplicação cruzada, né? A gente tem aqui, ó, o 75 vezes o 4 para colocar em cima e o 100 vezes o 5 para colocar embaixo. 75 vezes o 4 vai dar 300. 100 vezes o 5 vai dar 500. E não vamos esquecer do estudo do sinal, tá bom? Esse primeiro número aqui é positivo e esse é negativo. Então, positivo com negativo dá negativo, tá? Lembra que a regra da divisão é a mesma regra da multiplicação. Dá para eu simplificar esse resultado aqui, ó, e vai dar 3/5 negativo. Como que eu simplifico? Posso simplesmente vir aqui e cortar o zero. Tudo bem? Então ficou 3/5 negativo. Só essa foi a primeira sequência aí de divisões para a gente fazer. Vou colocar mais uma, tá? Vai até a letra G. Vamos lá? Aqui estão as próximas 4 continhas. Pausa o vídeo, tente fazer, depois dá play para verificar se acertou. Bom, aqui na letra E a gente tem números racionais que estão na forma inteira, né? Seriam números inteiros mesmo. E aí a gente vai dividir o 3 pelo 5, ok? Bom, 3 dividido por 5. O 3 é menor que o 5, então o resultado vai ser 0. Aí eu coloco a vírgula e transformo 3 unidades em 30 décimos. E vamos dividir o 30 pelo 5, que vai dar 6 e não vai sobrar nada. Então essa divisão aqui dá 0,6. Está faltando a gente fazer o estudo do sinal, né? Qual é o sinal do 0,6? Bom, dividendo é negativo, divisor positivo. Menos com mais, tá? Menos com mais dá menos. Então, menos 0,6. A letra B, a gente vai precisar transformar o número decimal em fração ou a fração em decimal, né? Eu prefiro transformar o decimal em fração. Então, eu vou copiar a fração 7/5 negativo, dividido por... Aí, o 2,1 é a mesma coisa que 21 décimos, eu não preciso desse parênteses. Tá? Pronto. E agora eu vou fazer a divisão de frações, só que usando aquela regrinha de multiplicar cruzando, tá? Multiplicar. Primeiro eu vou estudar o sinal, né? Ó, negativo com positivo. Então eu já sei que o resultado vai ser negativo. Negativo. Agora eu multiplico, ó.
o 7 vezes o 10 para colocar em cima. E o 5 vezes o 21 para colocar embaixo. Tem que ser nessa ordem, tá, gente? Senão dá errado. Então, 7 vezes 10, 70. E 5 vezes o 21, 105. Bom, o 70 e o 105 dá para a gente simplificar. Vou começar dividindo por 5, tá? Mas eu poderia simplificar direto por 35. Olha só, 70 dividido por 5 dá 14. E o 105 dividido pelo 5 dá 21. Negativo. Aí o 14 e o 21 estão na tabuada do 7. Então dá para eu simplificar por 7. 14 dividido por 7, 2. E 21 dividido por 7, 3. Então vai dar menos 2 terços aí, tá? Menos 2 terços a letra B. Ficou apertadinho ali, mas dá para entender, né? Mais esse 2 que tá feio. Agora, a letra G, novamente a gente tem uma fração em um número decimal. Vou transformar o número decimal em fração, tá? Vai ficar então menos 35 décimos, tá? Lembra que se a gente tem uma casa decimal, a gente coloca o 10 aqui embaixo, porque são décimos. Se eu tiver duas casas decimais, eu coloco 100, porque são centésimos. Vamos lá, ó. Agora estudando o sinal, ó. 8 terços é positivo, 35 décimos negativo. Então é positivo com negativo. Positivo com negativo dá negativo. Tá? Então a gente tem uma regrinha que vale para multiplicação e divisão, que é essa aqui, né? Do jogo de sinais. E tem as regrinhas da adição e subtração, que a gente não pode esquecer também. Bom, vamos lá. Para resolver essa divisão, eu multiplico. Faço 8 vezes o 10, eu coloco em cima. 3 vezes o 35 para colocar embaixo. Então, 8 vezes 10, 80. 3 vezes 35 dá 105. Dá para a gente simplificar aqui, ó. Vou começar simplificando por 5. Eu sei que todo número que termina em 0 e termina em 5 é divisível por 5, né? Então, você acabou, tem um número aqui com 0 e com 5, vou dividir por 5. 80 dividido por 5 dá 16. E 105 dividido por 5 dá 21. E aí acabou, tá? 16 e 21, eles não têm mais um divisor comum. Faltou o sinal de menos aqui, né? Então, menos 16, 21 avos. Então, os 3 aqui deu negativo, né? Os 3 resultados aí deu negativo. E a última vai dar positivo, porque a gente tem a divisão de um número negativo por um negativo, né? Ó, negativo com negativo dá positivo. Bom, vamos transformar os 6,3, 6 inteiros e 3 décimos, fica 63 décimos, negativo. Dividido por 3 quintos, negativo. Agora a gente vem aqui e multiplica cruzado, né? Já sabemos que o resultado vai ser positivo, né? Menos com menos vai dar mais. O sinal de mais não é obrigatório colocar, mas eu vou colocar ali. Bom, eu faço 63 vezes 5 para colocar em cima e 10 vezes o 3 para colocar embaixo. 63 vezes o 5 vai dar 15, sobe 1, 315. E 10 vezes o 3, 30. Olha só, dá para simplificar por 5, porque um número termina em 5, outro em 10. Então, se eu dividir aqui por 5, em cima e embaixo, vai dar 63 em cima e 6 embaixo, tá? Aí o 63 e o 6 dá para a gente dividir por 3. Se eu dividir aqui por 3, vai ficar 21, vou colocar aqui o resultado, 21 em cima e 2 embaixo, tá? Então deu 21 meios, a última letrinha nossa aí. Tudo bem, gente? Agora eu vou colocar na sua tela uma situação problema para você ler, interpretar e tentar responder, tá? Leia com bastante atenção. Gente, quero só fazer uma correção aqui, ó. Agora que eu bati o olho antes de apagar a luz, é que eu vi que aqui não era dividido por 5, era por 15. Então, preciso consertar essa conta aqui, ó. Perdão aí a minha falha. Então, arrumando aqui, ó, vai ser 15, né? Então, era 3 dividido por 15. Vamos lá, ó. O 3 não dá para dividir por 15, vai dar 0. Tá? Aí eu coloco a vírgula, acrescento 0. 30 dividido por 15 vai dar 2. E aí não vai sobrar nada, tá bom? Então, consertando aqui, ó, deu 0,2 negativo. Tá? Não 0,6. Desculpa aí, gente. Só, e agora nós temos aí a nossa situação problema, que diz assim, ó, 4 amigos foram jogar boliche. Eles permaneceram na quadra por 3,5 horas, tá?
O aluguel da pista de boliche foi R$ 124,25, R$ 124,25. E eles dividiram as despesas igualmente entre eles. Bom, letra A, qual foi o custo por hora? Letra B, quanto cada um gastou? Então, para responder a letra A, qual foi o custo por hora, o que nós temos que fazer? Pegar o custo total em dinheiro e dividir pelo tempo total de horas que eles ficaram lá na quadra de boliche, certo? Então, eu vou pegar aqui o 124,25 e vou dividir pelo 3,5. Ok? Então, é uma divisão de números racionais na forma decimal. Eu tenho uma técnica que é a de você acrescentar zeros para igualar as casas decimais e aí tirar a vírgula. Então, olha só. Esse número aqui, o dividendo, né, o 124,25, ele tem dois algarismos após a vírgula, duas casas decimais. Esse aqui, ó, que é o divisor, só tem uma. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta um zero aqui, ó. Vai ficar 3,50. Feito isso, eu posso tirar a vírgula do meu número. Então, se era 124,25, eu vou tirar a vírgula dele e o do 3,50 também. E aí eu faço a divisão desses dois números naturais. 12.425, eu vou dividir por 350. Tá certo? Então, a gente vai efetuar essa divisão agora. Bom, vamos lá. Então, aqui o 1 não dá para dividir pelo 350, o 12 também não, 124 também não. Vamos pegar o 1.242. Aqui vamos montar a tabuada do 350, ó. 350 vezes o 3 dá 1.050. Se eu pegar vezes o 4, vai passar. Então, olha só, 350 vezes 4 dá 1.400. Então, eu vou ter que trabalhar com 3, tá? 3 vezes 350 dá 1.050. Fazendo a continha de menos, vai sobrar aqui, ó. Vamos fazer uma troca. Sobrou aqui 192. Agora eu vou abaixar o 5. Vai ficar 1.925. Bom, 1.925, ó, é mais que 4 vezes. Se eu pegar 5 vezes 350 dá 1.750, tá? Então, vamos colocar aqui o 5. 5 vezes o 350 vai ficar 1.750. Vamos fazer a continha de menos para ver quanto sobra, que tem que trocar, né? 12 tira 5, 7 e 1, 0. Agora, o que eu faço? Como não tem nada para abaixar, eu coloco a vírgula e acrescento 0 aqui no 175. Ficou 1.750. Dividido por 350, que vai dar 5. E não vai sobrar nada. Então, a gente sabe aí, ó, que cada hora que você fica aí nessa pista de boliche, está sendo cobrado R$ 35,50. Ok? Então, esse é o custo por hora, né? O preço que se paga pelo aluguel da pista de boliche a cada hora que você fica lá, tá? R$ 35,50. Agora, na letra B, ele queria saber assim, ó. Essa despesa total, né, de R$ 124,25 foi dividida igualmente para os 4 amigos. Eu posso aqui, ó, para achar o valor de cada amigo, fazer a divisão do 124,25 por 4, certo? Eu posso tanto fazer essa divisão, né, no formato que os números estão, como também vir aqui no 4 acrescentar 2 zeros para tirar a vírgula. Aí é uma questão de gosto, tá? Eu gosto de tirar a vírgula, para não esquecer depois de colocar no resultado. Então, eu tenho aqui duas casas decimais, aqui não tem nenhuma. O que eu vou fazer? Vou acrescentar 2 zeros, tá? Vou colocar a vírgula e vou acrescentar 2 zeros. Ficou 4,00, que continua sendo 4, né? Agora, eu posso vir aqui e cortar a vírgula. Então, eu vou tirar a vírgula desse número e desse. Ficou 12.425 dividido por 400. Beleza? Então, a gente começa aqui com 1.242, que vai dar 3. 3 vezes 400 dá 1.200. Sobra aqui 42. Abaixo 5. 425 dividido por 400 vai dar 1. 1 vezes 400 é 400. Fazendo a conta de menos, vai sobrar 25. Como não tem nada para abaixar, eu coloco a vírgula e acrescento o zero aqui. 250 dividido por 400 vai dar 0. Tá? Não dá para fazer a divisão aí. O
que a gente faz agora? Coloca outro zero no 250. 2.500 dividido por 400 vai dar 6. 6 vezes 400 dá 2.400. Vai sobrar 100. Ok? Aí eu pego 100, divido, não dá para dividir por 400, então vamos colocar o zero. Pego 1.000, divido por 400, vai dar 2. 2 vezes 400 dá 800, sobra 200. Aí eu coloco um zero nesse 200 que está sobrando, vai ficar 2.000, vai dar 5 e não vai sobrar nada depois, né? Então esquece aqui, não vai sobrar nada depois. Então deu aí R$ 31,06 aproximadamente, tá? R$ 31,06. Ou 7 centavos, enfim. A gente faz aí um arredondamento. Mas aqui no caso teria que arredondar para baixo mesmo. R$ 31,06. Gente, essa foi a nossa aula, então, falando a respeito da divisão com números racionais, tá? Na próxima aula vamos falar de potência e depois uma de raiz, certo? E aí a gente vai fechar com expressões numéricas esse conteúdo de números racionais. Vou ficando por aqui, então. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.